Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? Que Deus venha nos abençoar e nos dar graça. A gente vai estar lendo a leitura desse ensino de hoje, que está em Marcos 4, do 35 ao 41, que disse: Jesus acalma a tempestade. Aleluia, Jesus. O texto da leitura é: fé que permanece mesmo no meio da tempestade. Aleluia, Jesus. Você do outro lado está ouvindo, abra a Bíblia em Marcos 4, do 35 ao 41, e vamos ler a leitura que Deus nos deu. Primeiro vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, Pai do céu e da terra, o Senhor é o Pai querido do Jesus, que me deu essa casa de oração para me estar orando e falando do teu amor, meu Pai. O Senhor veio com essa sabedoria em minha boca para me estar falando do seu povo, Pai. Aleluia, Jesus, ensinando o que Deus nos tem, aleluia, Jesus, que Jesus nos ensina em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, Jesus. Vamos para a leitura. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para a outra banda. E eles, deixando a multidão o levar consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia, e ele estava na polpa dormindo, sobre uma almofada. E despertando, dizendo: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: por que sois tão tímido ainda? Não tendes fé? E sentiram um grande temor, e dizia uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor Jesus, Pai do céu e da terra, estamos em nossa casa, o Senhor nos deu que vai estar orando aqui, falando do teu amor. O Senhor vem nos abençoar e me dá sabedoria para mim, Pai, e fazer toda essa palavra os seus servos, seus filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, Jesus. Está aqui, aleluia, Jesus, Deus, fé que permanece mesmo no meio da tempestade. O texto base, Marcos 4, 35, 41. A tradução, aleluia, Jesus, é: as tempestades da vida não pedem permissão para chegar. Elas vêm de repente, sem aviso, mas a forma como reagir a ela revela o quanto confiamos em Deus. A tempestade vem para todos. No versículo 37. Ninguém está isento das lutas, nem mesmo os discípulos de Jesus. Se os discípulos de Jesus não estão isento da luta, imagina nós, aleluia, Jesus. Os discípulos junto com Jesus, quando despertou Jesus para acalmar o vento da tempestade. Se você está passando por uma tempestade, passando por vento de Jesus, dentro da tua casa ou na sua caminhada, pede para Jesus acalmar a tempestade. Ele está pronto ali para acalmar. Pede para o Senhor Jesus chegar na tua casa. Aleluia, Jesus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor pode acalmar. Ó, Jesus está no barco, junto com você. Aleluia, Jesus. Jesus sempre está junto com a gente no barco. Ainda que pereça
está dormindo, ele nunca perde o controle. Mesmo dormindo, Jesus, ele não perde o controle. Mesmo ali sossegado, descansando, mas ele está atento daquilo que você está precisando. Às vezes o medo da tempestade, o medo do vento, Jesus está pronto para te acudir. A fé testada não na hora do medo, na hora do medo. A fé que não é testada não pode ser aprovada. Então Jesus testa a tua fé, Deus testa a tua fé, Deus promete a você se você tem fé ou não tem, quando Jesus. Aí Jesus acalma a tempestade, mostrando que a fé no meio da tempestade. Quem é esse? Perguntaram um ao outro. Toda tempestade é uma oportunidade de conhecer melhor quem Jesus é. É no meio da tempestade que você deve conhecer Jesus, procurar Ele para estar voltando para a casa dele, ou para estar voltando junto dele, às vezes se afastou do caminho do Senhor Jesus. Então ele está ali, ó. Toda tempestade é uma oportunidade de conhecer melhor quem é Jesus. Está vendo? É desse jeito que a gente vai conhecer Jesus, sabendo quem é Jesus. Amém? Em Marcos 14, 22 e 23, sabe, ó, o tema quando a fé enfrenta vento forte. Aleluia. Introdução. Pedro andou sobre as águas, mas afundou. Quando tirou o olho de Jesus, a Pedro andou por cima da água, mas afundou quando tirou o olho de Jesus. De medo. Isso nos ensina como a fé pode ser abalada pelas distrações e medo. Às vezes a gente distrai com qualquer coisa e medo, a fé não abala, a fé sai. Você não pode perder a fé por abalar. Aleluia. Sempre no meio da tempestade, acredita que existe Jesus. Tenha fé, porque existe Jesus. Jesus nos envia mesmo sabendo das ondas. Ele permite desafio para revelar a nossa fé. Aleluia. Jesus permite desafio para revelar a nossa fé. A presença de Jesus transforma o cenário. Mesmo na quarta vigília da noite, ele chega. Mesmo na quarta vigília, Jesus chega. O medo rouba a fé. Não pode deixar o medo roubar a fé. Sempre acreditar em Jesus. Ao olhar para o vento, Pedro afundou. O mesmo aconteceu conosco. Você perdeu a fé, se afundou. Aleluia, Jesus. E nem Pedro afundou na água, perdeu a fé. Aleluia. Jesus estende a mão. Ele nunca nos deixa perecer quando clamamos por socorro. Você pediu socorro, Jesus está ali te atendendo. Aleluia. Jesus está pronto para te ajudar. Amém? Conclusão. Andar pela fé é manter o olho fixo em Jesus, não na tempestade. Aleluia. Andar pela fé é manter o olho
vence a tempestade. Tira a tempestade do pensamento e acredita em Jesus. Que Jesus está pronto para te ajudar. Não fique com medo da tempestade. Vai de conta que não está acontecendo nada. Só acredita em Jesus. Aleluia. Aleluia. Aqui, tem uma fé que enxerga além da tempestade. Coríntios 5, 7. Porque andamos por fé e não por vista. A tempestade tenta cegar nossa visão espiritual, mas a fé nos faz enxergar além do campo. A fé vai enxergar longe. A fé vai nos ver a esperança, vai nos ver pensamento, a fé vai nos ver tudo aquilo que Jesus quer conosco. Então nunca perdamos a fé a Jesus. A visão natural se limita ao agora. As ondas parecem maiores do que a promessa. A fé vê a promessa, mesmo no escuro. Mesmo no escuro, se tem fé, se vê aquilo que Jesus está te mostrando. Aleluia, Jesus. A fé é promessa mesmo no escuro. Deus continua sendo Deus, mesmo quando tudo parece oposto. Deus sempre é Deus, mesmo quando tudo parece oposto. Deus está sempre presente. Quem anda pela fé confia na direção de Deus. Você tem que andar pela fé, por tudo que estiver acontecendo na tua fé. Mesmo sem entender, seguir, pois ele guia. A fé não depende de sentimento, mas da palavra. Depende da palavra de Deus. A fé não é sentimento, depende da palavra de Deus. É assim que vai ser, é assim que vai acreditar. O justo viverá pela fé, e não por emoções. É pela fé que vive, não por emoções. Aleluia. Olhe como o olho da fé. Porque Deus prometeu, Ele vai cumprir. Aquilo que Deus promete cumprir. Aleluia, Jesus. Renove a sua fé hoje. Enxergue além da tempestade. Você que está ouvindo, renove a fé. Procura Jesus. Procura Deus. Aleluia, Jesus. Enxergando além da fé, da tempestade. Procura Jesus. Aleluia, Jesus. Jesus está pronto para te abraçar. Aleluia. Aleluia, Jesus. O tema, encorado sem Deus, na hora da luta. Mas Hebreus 6, 19. Temo essa esperança, como e fora da alma, firme e seguro. Assim como os navios precisam de uma agora para não ser levado pelas ondas, nossa alma precisa estar
ancorado em Deus. Sempre ligado em Deus. Vai ficar para o Jesus espiritual, a alma de Jesus, colado em Deus. A tempestade é invencível, mas a coroa a embora segura. A palavra de Deus é a nossa base firme. A fé impede o naufrágio espiritual. Quem está firme na rocha não se abala. Quem está firme não se abala. Deus sempre está comigo. Deus sempre está conosco. Quem está firme na fé, Deus sempre está conosco. A esperança que não decepciona, ela é viva porque está em Cristo. A esperança que não decepciona, ela é viva porque está em Cristo. Então não vão decepcionar a gente nem ninguém, que ela está em Cristo. Nossa segurança está além do véu. Jesus já entrou por nós. Ele garante a eternidade. Conclusão. Você pode até balançar, mas não vai afundar. Se estiver ancorado na esperança em Deus. Você está ancorado na esperança em Deus. Se não afunda. Se está junto com Deus, se não afunda. A tempestade não te derruba. O vento não te carrega. Sempre está com Deus, com Deus Jesus. Sempre com esperança, sempre com fé. Em tudo que acontece. Você pode até balançar, mas não vai afundar. Se estiver ancorado na esperança em Deus. Lance sua amora em Cristo e resista firme. Conclusão. Deus não te prometeu ausência de tempestade, mas garantiu sua presença nela. Creia, comece a estar no barco. Está vendo? É só se acreditar que Jesus está no barco com você. Jesus está lançando nas ondas, passando por essa sinalação, para ver se você não vê. Jesus nos abraça. Apenas confie nele, mesmo quando tudo parecer fora do controle. Mesmo que você está capaz. Confie em Jesus. Confie em Deus, você está pronto para te ajudar. Aleluia. Jesus nunca te abandona. Jesus, Ele está carregando nós no barco. Aleluia. E Ele está voltando. Tema paz no meio da cruz. Texto básico, João 14:7. Jesus promete paz, não como o mundo dá, mesmo no meio da tempestade. Essa paz é possível. Então, lá, Jesus promete paz, não como o mundo dá, mesmo no meio da tempestade. Essa paz é possível. Está vendo? Jesus fala. A paz de Cristo é interior, não circunstancial. Mesmo que tudo esteja mal, o coração pode estar bem. Mesmo que esteja mal, o coração pode estar bem. Aleluia. O mundo oferece alívio temporário, mas Jesus oferece descanso eterno. Jesus é glória. Ele nos ensina. Mas Jesus oferece descanso eterno.
verdadeiro, confiar em Deus e viver em tranquilidade. Conclusão. Terceira fase, que excede todo atendimento. Apelo. Deixa o Senhor reinar no seu coração. Apelo pelo céu. Deixa o Senhor reinar no seu coração, mesmo em meio de crise. Amém? O tema, fé inalável, em tempo difícil. Texto básico, Abacuque 3, 17 e 19. Tradução, o mesmo que nada aconteça como o esperado, o justo vive pela fé e se alegra em Deus. Mesmo que nada aconteça como o esperado, o justo vive pela fé e se alegra em Deus. Mesmo em tempestade, o justo vive pela fé, confiando em Deus. As casas não definem a presença de Deus. Mesmo sem fruto, ele continua sendo Deus. Deus sempre é Deus, Deus é Jesus. Em toda parte que você está, Deus sempre é Deus. A alegria em Deus é uma escolha espiritual. A fé nos ensina a adorar, mesmo sem ver. Mesmo sem ver Deus, adora. Clama, ore e fala com Deus. Ele nos escuta. Em qualquer tempo, em qualquer lugar que estiver. A alegria em Deus é uma escolha espiritual. A fé nos ensina a adorar mesmo sem ver. Deus fortalece os que confiam nele. Ele dá fé como os dá força para andar em lugares altos. Aleluia. A fé transforma o lamento em louvor. O justo sabe em que tem fé. Conclusão. Não espere o milagre acontecer. Para quê? Tenha fé. Não espere o milagre acontecer. Antes do milagre acontecer, tenha fé que vai acontecer. Acredite em Jesus. Aquilo que você pediu com fé vai acontecer. Amém? Tenha fé. E adore mesmo antes da resposta. Adore Jesus mesmo antes da resposta. Mesmo antes de acontecer. Aleluia. Fortaleça a sua fé no Deus que não falha. Fortaleça a sua fé no Deus que não falha. Aleluia. Quando tudo pesava, a fé sustenta. Texto vale, salmo, parecer, tradução. Nós, nos momentos em que parece que tudo está ruído, a fé é nossa missão. A fé é nossa missão. Deus é refúgio e fortaleza. Ele é socorro sempre presente. Mesmo que a terra trema, ele permanece. Nada escapa ao controle do Altíssimo. As águas vão e fugem, mas não nos submergem. Estamos seguros em sua presença. Se segura a presença de Deus.
Em Deus está a nossa segurança. Em Deus temos segurança. Conclusão. O mundo pode mudar, mas o nosso Deus é imutável. Apenas. Corra para Ele, sua fé será renovada. Corra para Deus, e sua fé será renovada. Deus está esperando você chegar até Ele. Aleluia. O Deus da tempestade é o Deus da bonança. Salmo 107, 28. Deus é quem acalma a tempestade. Com uma só palavra. Uma só palavra Deus acalma a tempestade. Deus é quem acalma a tempestade. Uma só palavra. Clamado ao Senhor na angústia. A fé começa com um clamor sincero e de sinceridade. Ele fez cessar a tormenta. A voz de Deus tem autoridade sobre o coração. Os bonanças. O resultado da fé é a paz. Deus conduz ao porto desejado. Ele nos leva ao destino seguro. Conclusão. Confia no Deus que transforma tempestade em calmaria. Deus transforma tempestade em alegria. Entregue seu velho e ele sabe o caminho. Aleluia. Jesus sabe. A fé que não naufraga. Atos 27, 22, 25. Paulo enfrentou uma grande tempestade no mar, mas sua fé o manteve firme. Paulo não teve fé. A fé não deu firme nessa tempestade. A promessa de Deus sustenta no caos. Versículo 23 e 24. Paulo recebeu uma palavra em meio ao vento. Aleluia. A fé não depende do que se vê. Ele creu em Deus, mesmo sem melhorar a aparência. A fé traz coragem. Quem confia espiritual, quem está ao redor. O barco pode quebrar, mas a promessa permanece. Deus salva, mesmo no meio da dificuldade e situação. Conclusão. Creia mesmo que tudo pareça perdido, Deus cumpre o que prometeu. Tudo isso que foi falado aqui, Deus prometeu ele. Ele mesmo que tudo pareça perdido, mesmo perdido, Deus cumpre o que falou, o que prometeu. Amém? Renove sua confiança nas promessas de Deus. Renove sua experiência, sua confiança. Que Deus está pronto ali para te ajudar. Aleluia. Portanto, fé silenciosa em Deus. Porque Salmo 13. Há momentos em que Deus parece silencioso, mas mesmo nesse momento, a fé é nossa arma. Mesmo Deus em silêncio, a nossa fé tem que acontecer. Amém? Até quando, Senhor? A fé faz pergunta, mas não pergunta. O silêncio de Deus não é rejeição. Ele está
trabalhando, mesmo em silêncio. Aleluia. Mesmo dentro do caminho. O salmista escolhe confiar. A fé decide acreditar mesmo sem ver. Quem confia vê a bondade de Deus. A resposta virá no tempo certo. Conclusão. Mesmo que Deus esteja em silêncio, continue crendo. Ele está agindo. Mesmo ficando acreditado que Deus está agindo. Aleluia. Aqui nós fizemos a leitura. A fé tem que continuar. Aleluia. Vamos orar e terminar. Agradecer a Deus por essa palavra que nos deu. Senhor Jesus, eu agradeço por essa palavra, por esse ensino maravilhoso que o Senhor nos deu, Pai. Aquele que estiver ouvindo, que ouviu, que crê na palavra da fé, acredite que Deus está pronto para tirar você da tempestade. Jesus, o Pai Celeste, está pronto para tirar você da tempestade. Amém? Aleluia, Jesus. Senhor, eu agradeço por essa tarde de Deus esse dia. Agradeço por essa noite que está nos dando. Aleluia, Jesus. Põe olho para nossa casa, que cuida de nós, Pai. Cuida desses meios para viajar para São Paulo, na Aparecida, de hora. Cuida dele. Cuida da Leão, que será estabelecida das crianças. Todos, aleluia, cuida de nós. Cuida da Leão, cuida de Jesus, cuida da pessoa, em nome de todos Jesus. Amém? Amém, Jesus. Vamos dar a resposta. A graça do Senhor Jesus Cristo, amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja convosco todo dia. Amém, Jesus. Que diz também? Salve o